Bom, em primeiro lugar, eu gostaria que todos os trabalhadores e frequentadores do CEOI fossem um visitante como eu sou, né? Que aí todos estariam mais aqui dentro do que lá fora, que é como eu vivo hoje, mais dentro do CEOI do que lá fora do CEOI. Não porque eu quero, mas porque eu preciso, né? É uma necessidade. Depois que a gente descobre o que essa doutrina dos espíritos faz e pode fazer ainda mais por cada um de nós, e por mim, principalmente, né? Nós procuramos, de alguma forma, o tempinho que a gente tem das nossas atividades externas, correr para cá. Porque é aqui que a gente encontra o nosso porto seguro, é aqui que a gente encontra oportunidades de trabalho, é aqui que nós encontramos os irmãos que estão seguindo no mesmo ideal, na mesma trajetória de vida que todos nós buscamos para cada um de nós. Então, Deus, na sua bondade infinita, na sua sabedoria, né, suprema, né, nos proporcionou essa bênção de que cada um de nós seremos seus filhos perfeitos. Mas, para tanto, precisamos caminhar, precisamos trabalhar, precisamos vivenciar as nossas vidas, principalmente tomando como exemplo experiências de vidas que nos trazem a certeza de que podemos e vamos ser um dia muito felizes. Quando nós trazemos aqui a trajetória de Jesus Gonçalves, que poderia ser de qualquer outro irmão nosso, espírito, nessa caminhada evolutiva, mas quando nós trazemos a vida de Jesus Gonçalves na sua trajetória para que a gente possa entrar em contato com ela, não é apenas para que a gente se ligue nos fatos históricos. Não é apenas para que a gente sinta pena, misericórdia, qualquer coisa que o seja com relação a essa trajetória. Não. Jesus Gonçalves, como cada um de nós, somos os mesmos perante Deus. Temos as mesmas trajetórias, cada uma diferenciada à medida da sua caminhada evolutiva. Mas o objetivo de todos, tanto desse espírito quanto de todos nós, é caminharmos para seguirmos as determinações das leis de Deus. Então, nós não ficamos como apenas espectadores de uma vida, mas que possamos, ao verificar, sentir, perceber, estudar a trajetória dessa vida, trazer isso para cada um de nós. E a minha vida? Como é que anda? Como é que eu estou direcionando essa vida? Será, né, que de alguma forma, como a gente sabe pela trajetória desse espírito, que levou 1.500 anos para reconhecer Deus em sua vida, será que nós levamos esse tempo, levaremos esse tempo? Como é que anda essa nossa trajetória da nossa vida? Não que nós queiramos saber quanto tempo de trajetória nós temos ou vamos deixar de ter ou qualquer coisa que o valha. Quanto mais eu procurar pesquisar determinadas questões que eu penso que vai me trazer um alento, né, uma alegria, eu estou perdendo um tempo quando poderia estar traçando outras bases, outras diretrizes para a nossa vida. Então, que a gente possa, de alguma forma, mirar-se no exemplo desse espírito, né, e trazendo isso para cada um de nós. Não é lá só, é lá aqui. Então, tudo serve para isso. A doutrina dos espíritos ela serve para que a gente possa trazê-la, encaixá-la nas nossas necessidades. Porque nós temos muitas necessidades ainda. Então, a gente precisa encaixar todos esses conceitos, tudo isso que a gente aprende ao longo dessa nossa caminhada aqui, que já chegamos aqui, temos essa oportunidade de aqui estarmos, encaixar na necessidade do espírito. Por quê? Com certeza, tudo isso aqui vai ficar, vai sair, vai fazer o que tiver que fazer, a parte física. Mas o que eu sinto com relação a isso aqui, eu vou carregar comigo. Então, eu tenho que cada vez mais buscar
o meu sentir. O que eu estou sentindo diante daquilo que eu estou vivenciando, daquilo que eu estou presenciando, né? E se os meus sentimentos forem contrários às leis de Deus que estão na minha própria consciência, que eu busque um caminho para modificá-las, né? Que eu faça com que elas sejam modificadas para que eu não venha a sofrer mais ainda por questões de apego, por questões de intolerância, por questões de impaciência e por aí vai. Não somos perfeitos, nós ainda somos espíritos imperfeitos. Mas o fato de estarmos aqui já é um grande salto para nossas vidas, né? Então, que saibamos aproveitar tudo isso. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre esse quadro, que eu acho que diz muito. Então, tá lá, ó. Vamos primeiro ver aqui 4 fases da personalidade desse espírito. Personalidade significa que estava reencarnado naquele momento, né? Então a gente tem ali Alarico, o bárbaro, que na terça-feira falamos sobre a reencarnação de Alarico, né? Cuja programação reencarnatória e educação dos instintos. Então, Alarico, nessa fase da vida dele, não que ele soubesse disso, mas isso é o que a gente retira dos estudos que a gente vai fazendo, né? A programação reencarnatória dele, educação dos instintos. Atitudes diante do bem. Ele não fazia porque não sabia, vivia no mal, né? A ignorância imperava aqui, ignorância de ignorar. Não tinha conhecimento do bem e do mal. Como nós estamos num planeta de provas e expiações, fica muito mais fácil se aliar ao mal do que se aliar ao bem, porque as energias que nos chegam são as energias do mal. Então ele não tinha condição de seguir o bem aqui nesse momento, porque a sua fase de reencarnatória nesse momento no planeta ainda não lhe dava condições de fazer o bem. Quais são as potencialidades? Essa coluna aqui que eu acho fantástica, né? Que a gente tem que se ater mais a ela, cada um de nós. Nessa fase da reencarnação desse espírito como Alarico, né, as suas potencialidades eram disciplina, liderança e tenacidade. E quando a gente lê o que a gente procura, o que a gente acha sobre Alarico, sobre os visigodos, sobre Roma no século IV, a gente vai encontrar nesse espírito isso muito forte. E isso aqui, que é muito forte nesse espírito, acompanha ele durante todas as outras reencarnações. Porque isso aqui é que nós precisamos, é essa coluna que nós precisamos reforçar em nós. Nós precisamos entrar em contato com isso e fazer com que isso esteja predominando nas nossas vivências. Se ele tinha uma disciplina e essa disciplina era voltada no mal, o fato em si ele não tem tanta importância quanto o que ele sentia diante desse fato. O que importa é que ele tinha disciplina, liderança e tenacidade. E essa conjugação dessas 3, né, características dele, também são nossas, né, é que nós vamos potencializar cada vez mais. Por quê? Quando ele chegar na sua próxima reencarnação, que não sabemos se a próxima não foi Richelieu, a gente sabe que a próxima foi Alarico II. Depois de Alarico II, a gente não sabe quais são as outras reencarnações, se houve outras reencarnações de Jesus Gonçalves. A gente sabe essas aqui. Mola propulsora para Deus foi o magnífico encontro que ele teve com Agostinho. Isso aqui também é algo que marcou e marca muito as nossas vidas. O encontro do mal com o bem. Por que com o bem? Porque Agostinho, certamente, já tem um tempo muito maior de vivências, de experiências, de reencarnações do que Alarico. Porque já aprendeu, já avançou naquilo que Deus pretende para cada um de nós. E esse encontro que Eduardo Carvalho de Monteiro narra tão magnificamente, né, que nós aqui também falamos um pouco sobre isso na terça-feira, emociona por demais, né? A gente perceber que o magnetismo
tanto de um lado quanto do outro, né, tinha uma atuação muito incrível, muito fantástica, né? E a gente sempre procurar se valer desse magnetismo que Agostinho possuía, porque já era um magnetismo voltado para o bem, enquanto Alarico não sabia ainda da existência desse magnetismo, tanto é que todos aqueles que o seguiram ficaram assim impressionados com a ousadia, com a inteligência, com a humildade desse espírito diante daquele que se considerava Deus, né? E em nenhum momento Agostinho tentou demover Alarico de que Alarico não era Deus, né? Simplesmente com o caráter que tinha e com os conhecimentos que possuía, pôde, de alguma forma, fazer com que Alarico, naquele momento, tivesse um pequeno insight. E esse insight, apenas por conhecer este homem naquela época, este espírito, fez com que ele modificasse algumas reações na vida dele de então. Depois nós temos esse espírito como Richelieu, na França, que foi um dos maiores estrategistas que o mundo já conheceu. Qual era a sua programação reencarnatória? Educação das sensações. Nesse momento, Richelieu, né, esse espírito Richelieu, que é o mesmo espírito, mas com a personalidade Richelieu, ele não teve a atuação que Alarico teve. Ou seja, fisicamente, ele não matou ninguém, mas ele mandou matar muitas pessoas, né? E já é um passo na evolução. Atitudes no bem. Sabia, mas não queria fazer. Articulava o mal. Por que isso? Porque ninguém poderia falar mal da França, que a França era tudo para ele, a França era Deus para ele, né? Aqui, como Alarico queria, por vingança, tomar Roma, porque Roma não colocou ele como sendo o general, o comandante em chefe das tropas do exército romano, aqui ele já não tinha essa vontade de ter posto, de querer ser mais do que quem quer que seja. Não. O que ele venerava era a França. Então, aqui, França, para ele, era Deus. Então, ninguém podia falar mal da França, que ele mandava matar. E articulava lá do palácio, porque Richelieu tinha o corpo tomado por úlceras, por tumores, e não podia muito, né, se locomover. Então, do palácio, do seu quarto, da cama, ele dava as suas ordens, o que é muito impressionante. E isso nos leva aqui a esses três. Então, olha só, disciplina, liderança, tenacidade, junta-se a isso tudo aqui, vontade, determinação e a fidelidade, o quanto ele era fiel à França. Então, olha que coisa incrível esse espírito, o que ele já carrega dentro de si. Só que nós, né, ainda na nossa evolução, né, não temos oportunidade de reencarnar num planeta cuja energia fosse satisfatória, fosse uma energia boa, porque não possuímos essa energia, nós vamos reencarnando nesse planeta e já assimilando, construindo todas essas potencialidades em nós, mas infelizmente levando isso ainda para o mal, né? Pela nossa falta de entendimento. Disciplina, liderança, tenacidade, vontade, determinação e fidelidade, né? São algumas das potencialidades que a gente vai se percebendo. E nesse momento a gente se pergunta, né? Como é que anda a disciplina em mim? Como é que anda essa liderança? Como é que anda essa tenacidade? E a vontade? E a determinação? E a fidelidade? Olha quantas coisas, só aqui, 6 potencialidades a gente tem que trabalhar em nós, que provavelmente não vai durar uma reencarnação. Qual era a mola propulsora para Deus? Úlceras na pele, né, no corpo, na pele, que aqui não é pela, é pele, e solidão, né? Ele vivia uma solidão horrorosa, né, porque vivia sozinho, ninguém se aproximava quase dele, por conta dessas úlceras, dessa doença, e por conta do seu caráter ainda articulando o mal ali naquele momento. Depois a gente tem a Jesus Gonçalves, o Ranceniano, né?
Tem uma fotozinha dele aqui, que é a sua programação reencarnatória, educação da razão. Não fazia mal porque sabia, buscava o bem. Já começa, olha a trajetória do espírito, né? Então, essa educação da razão, Jesus Gonçalves, até uma fase adulta, não acreditava em Deus, né? Ele era ateu. E ele só veio acreditar em Deus depois de participar de um fenômeno espírita que o levou a estudar a obra da doutrina dos espíritos, o Pentateuco, e só a partir daí que ele começou a acreditar em Deus. E as potencialidades desse espírito como ranceniano? Perseverança, dinamismo e sensibilidade. Né? Eu faço muito esse exercício de saber o quanto disso eu tenho em mim. Perseverança, eu penso que eu tenho já bastante, porque eu não desisto, eu vou atrás, eu acho que as pessoas têm que ser assim quando voltado para o bem. Quando voltado para o bem. Né? Então, disciplina, liderança, tenacidade, vontade, determinação, fidelidade, perseverança, dinamismo, sensibilidade, esse espírito vem carregando com ele. E graças a Deus, nessa fase aqui, ele pega tudo isso aqui e começa a utilizar para essa busca no bem. Qual é a mola propulsora? Hanseníase e a busca. Né? E Jesus Gonçalves, o homem integral. Né? Qual é a sua programação reencarnatória? Educação dos sentimentos, que é o que nossa casa abraça hoje. Né? A pedagogia do sentimento, educação do espírito. Porque o que nós precisamos é educar o espírito, educar a personalidade. Isso faz parte do convívio familiar de cada um, faz parte das escolas, faz parte do externo. Educação do espírito faz parte do interno. Então, a partir daquilo que me é apresentado, a partir das experiências, a partir daquilo que eu vivencio, eu vou começando a educar o espírito que sou. Né? Nós não educamos o espírito de ninguém, nós ajudamos o outro a se educar através da educação do espírito que nós fazemos em nós mesmos. Né? Então, porque senão a gente se arvora de ser aquele que é responsável pelo crescimento espiritual, não corporal, espiritual das pessoas. E não é assim que acontece. Por mais que nós tenhamos dado uma boa educação para os nossos filhos, nada nos garante que serão pessoas do bem. Né? Então, nós vamos cada vez mais educando o espírito que nós somos. Cada um de nós tem que fazer esse trabalho. E a partir dessa experiência que nós adquirimos, é que nós vamos passando para aqueles que estão ao nosso redor. Porque essas experiências que nós vivenciamos aqui, quando nós buscamos, e nós buscamos nessa doutrina, essa educação do espírito, né, de alguma forma, eu não conheço outro método que a gente possa se educar o espírito que não seja através da doutrina dos espíritos. Daí a doutrina ser dos espíritos e daí ela ter sido colocada para nós por uma gama de espíritos, por um coletivo de espíritos, que já passaram por tudo aquilo pelo qual nós já passamos e que hoje tem condições, e estando seus espíritos educados, tem condições de nos mostrar um caminho a seguir. A opção é nossa, o livre-arbítrio é nosso. Então a gente vai escolhendo cada um de nós, mas cada um é responsável pela educação de si mesmo, né? E assim a gente vai seguindo. Quais são as ações diante do bem? Faz o bem porque sabe e quer. E suas potencialidades. Exemplo, olha aí o exemplo, solidariedade e trabalho. E qual é a mola? Trabalho no bem e a sua fé. Né? Então aqui está o exemplo que nós, da nossa casa, né, que nós começamos aqui como Centro de Educação e Orientação Espírita. Até então não tínhamos a representação de um espírito para nós. Tivemos a graça, a satisfação, né? Eu agradeço a Deus todos os dias por um dia ter ido à casa de Chico Xavier, na Casa da Prece, e lá a gente ter descoberto ou
ter nos apresentado Jesus Gonçalves como sendo um espírito que poderia nos ajudar nessa trajetória. Nada na minha vida se encaixou tão bem. Nada. Absolutamente nada. E eu posso dizer isso com muita garantia, porque nem meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos, aqueles que foram minha família consanguínea, se encaixou tão bem na minha vida quanto esse espírito que, entre aspas, não conheci. Entre aspas, não conheci. Mas, com certeza, tivemos em algum momento, e segundo o Divaldo Franco, né, nós estamos caminhando desde aqui, né, desde lá de Alarico Bárbaro, mas, como Deus nos dá a possibilidade do esquecimento, graças a Deus, né, não sei que participações que eu tive aí com ele, mas eu só sei que ele é muito mais presente na minha vida do que eu mesmo na minha vida, né? Porque é através desse exemplo aqui, de toda essa trajetória de vida, de todas essas potencialidades, é que eu vou buscando, de alguma forma, ser uma pessoa cada vez melhor, né? Então, é isso que a gente aprende com essa doutrina dos Espíritos, que às vezes nós temos que nos desfazer de determinados conceitos, de determinadas atitudes que a gente vem carregando na vida da gente de reencarnação após reencarnação e não percebe o quanto isso está fazendo mal para todos nós. E são nesses momentos que eu me lembro da vida desse homem, que eu me lembro, né, de tudo aquilo que ele proporciona para cada um de nós. Daí o nosso carinho, o nosso interesse, e essa casa era uma casa antes e se tornou uma casa muito melhor depois que nós elegemos, e ele aceitou, Jesus Gonçalves como nosso patrono, como nosso dirigente espiritual, né? Então eu só posso agradecer muito a Deus por tudo isso e por entrar em contato com a vida desse... Eu tive a oportunidade de ir até Bauru, conhecer a filha dele, a única que está viva, a Jandira, né? Foi um momento muito emocionante, e conversar e falar o neto dele com os netos. A Dalila tem contato também com um dos netos dele pela internet, parece que vai conhecer ele, né? Então tem no roteiro para conhecer, para a gente sentir essa ligação, né, essa proximidade. Isso é muito legal, porque é a nossa família. Nós não estamos aqui à toa nem por acaso. Com certeza estão reunidos aqui muitos de nós que estávamos, né, nessa fase aqui de Alarico ou de outras fases das nossas vidas, né? Que é assim que se promove, né, a condição de evolução dos espíritos, né, de todos nós, né? Então, não só os espíritos aqui já disseram, como o Divaldo falou aqui, que muitos de nós que estamos aqui somos daquela época, né? Estamos reunidos aqui, que de alguma forma precisamos aprender. Mais uma vez, esse líder reúne todos nós aqui para que a gente possa, de alguma forma, nos livrarmos dessas nossas encrencas, né? Que a gente se agarra nelas como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, e não é. Tá? Agora eu vou passar a vida dele, e não é nada que a gente tenha que falar, é só ler para vocês saberem, né, da vida desse espírito, né? Apesar de que aí é só ler, né? Trajetória de Jesus Gonçalves, com carinho, da barbárie para a luz. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei, né? Allan Kardec. A educação é como uma sementeira de flores que se cultiva ao longo do caminho do ser, para que no futuro, ao assumir seu papel no espaço da vida, todas as estações da idade possam ser perfumadas. Tudo tem uma razão de ser na existência humana. Não há um único sofrimento que não seja repetido em sofrimento que tereis que suportar. Citação do Céu e Inferno, né? Então, vamos lá. Quando a gente lê, traz para si, vê onde é que isso se encaixa em você.
A educação, que está se referindo à educação do espírito, né? A educação é como uma sementeira de flores, que se cultiva ao longo do caminho do ser, ou seja, através das suas reencarnações, através da sua presença aqui na Terra, né? Nós estamos aqui para aprender, para que no futuro, ao assumir seu papel no espaço da vida, né, vai chegar um tempo em que nós não precisaremos mais estarmos aqui na Terra, reencarnarmos nos nossos corpos físicos. E reencarnaremos se assim tivermos vontade para, e dessa maneira, ajudarmos uns aos outros, aqueles que ainda estão em situações mais penosas. Todas as estações da idade possam ser perfumadas. E lá no céu e inferno, tudo tem uma razão de ser na existência humana. E se a gente parar para pensar, né, nas coisas de cada uma de nossa existência humana, a gente percebe que tudo que acontece na vida da gente tem um motivo de ser, tem uma razão de ser, que não é à toa nem por acaso, até porque isso não existe. Então, nós precisamos, todas as vezes que estivermos diante ou de uma tristeza ou de uma alegria, perguntarmos para nós mesmos o que isso está querendo nos dizer. Onde é que isso se encaixa na trajetória de vida, da minha vida? E com certeza nós vamos encontrar a resposta, porque todas as respostas já estão conosco. Todas, né? Nós ainda não sabemos como encontrar, mas todas as respostas estão conosco. Se Deus nos fez, se nós temos as suas leis na nossa consciência, é porque nós temos essas respostas em nós. O que nós precisamos é justamente um processo de educação do espírito, porque ainda não temos essa educação para poder verificar dentro de nós aquilo que precisamos para poder não mais sofrer da maneira como sofremos. Não há um único sofrimento que não seja repetido em sofrimento que tereis que suportar. Né? Jesus já falava, né, que o fardo não é pesado, o fardo é leve. Né? Então depende de cada um de nós como vamos suportar. Uma coisa sempre está interligada na outra. Sempre que eu procuro um processo de educação, não mais a educação formal, mas a educação que é do espírito, que está acima dessa educação normal, formal, nós vamos descobrindo determinadas facetas em nós mesmos e vamos verificando que todo esse sofrimento pelo qual nós passamos, se nós passamos é porque podemos suportar. Porque senão não estaríamos passando. Da barbárie para a luz. Reencarnação, oportunidade, provas, correção de rumo, expiação, não aceitação das provas, missão, instrumento para evolução. Né? Então, Deus nos deu essa grande oportunidade da reencarnação. Porque só aqui na Terra nós podemos aprender com maior possibilidade de aprendizado do que quando desencarnado, porque aqui nós estaremos de igual para igual, né? E estaremos com todos os nossos conceitos escondidos, aprisionados no espírito por esse corpo. Então, nós vamos nos descobrindo, nós vamos cada vez mais fazendo com que o corpo, entre aspas, se torne transparente e mostre esse espírito da maneira como ele realmente é, e não só da maneira como ele está. Né? Provas, há correções de rumo. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, estou ali. Eu tenho que entrar em contato, diante de tudo aquilo que eu fiz, com determinadas provas, para que eu possa corrigir o meu rumo. E um dos maiores inimigos para que a gente não tenha essa noção de que essas provas são necessárias para nós é o orgulho. Então, o orgulho se coloca na frente e não nos permite, às vezes, com as provas tão evidentes diante de nós não entrarmos em contato com elas. Aí nós amaldiçoamos Deus, nós não entendemos Deus, porque que Ele nos faz sofrer dessa maneira e etc., coisa e tal. E a expiação é essa não aceitação dessas provas aí, né? E temos como missão um instrumento para a nossa evolução, né? Vou ter que correr, porque senão, para variar...
Acho que são 38 slides, se não me engano. Oportunidade. Essas borboletas ali devem ser homenagem a Lourdes, né? Com certeza. Joga fora as impurezas imprestáveis e ficar com a veste nupcial e pura das virtudes humanas. Somente elas purificarão, né, o campo da consciência e trarão a suprema felicidade. Joga fora as impurezas imprestáveis. Primeiro, nós temos que detectar em nós quais são as impurezas. Será que aquilo que é impureza para mim é impureza para você? Né? Mais uma vez, o orgulho se apresenta aí, às vezes não nos deixa perceber essas impurezas que nós carregamos dentro de nós. Se nós quisermos, de alguma forma, identificar essas impurezas que carregamos dentro de nós, é só nós pensarmos em Deus. Quando pensamos em Deus, pensamos nas suas leis. Será que eu estou infringindo alguma lei? Será que eu estou desconhecendo alguma lei? Quando eu vou fazendo isso, quando eu estou atendendo mais a personalidade que estou do que a individualidade que sou, eu estou infringindo essas leis. Né? E estou carregando comigo essas impurezas. Né? E ficar com a veste nupcial, que é, né, a passagem do Evangelho, né, que Jesus nos traz, que seria para que a gente pudesse se vestir das coisas boas, das coisas puras, das virtudes humanas, porque nós sabemos, né? Somente elas purificarão o campo da consciência e trarão a suprema felicidade, né? Então é a gente se voltar mais para isso aí. Alarico Bárbaro acreditava ter o mundo aos seus pés. Em encontro com Santo Agostinho, então bispo de Hipona, no ano de 410, diz quando este vai pedir humildemente ao cruel general que não seja impiedoso na invasão a Roma, oferecendo em troca sua própria vida em favor do povo romano. Eu sou teu Deus, não me fale em nome de outro Deus. Né? Que arrogância. Né? Hã? É lógico que o jeito dele é que fez ele chegar onde ele chegou. Né? Ele estava só canalizando de uma maneira equivocada. Mas se eu tenho Deus em mim, e Jesus falava, né, vós sois deuses. E se eu considero esse Deus em mim como sendo algo que vai ser canalizado para o bem, eu sou Deus. Agora, se eu canalizo esse Deus que eu tenho em mim para o mal, eu não posso ser Deus, porque Deus não é mal. Né? Então, nessa época, como a gente viu no quadro, ele não sabia. Ele não sabia. Então, para ele, como todos falavam, né, que Deus era o máximo, era o top de linha, imagina, ele é que era o top de linha. Então, ele tinha que se considerar Deus. Ah, com certeza. Né? E tantos anos se passaram, né, e é interessante que ali a gente não comentou, mas de Alarico para Gés Gonçalves, 1.500 anos. 1.500 anos. Né, se passaram. E aí até na terça-feira a gente fez aqui, né, uma questionamento, né? Quantos anos nós já estamos nessa? Né? Se nós estivemos com ele lá, né? E se ele já ultrapassou, já está numa outra esfera de evolução, né, não muito distante de nós, não, próximo de nós. Né? Significa que esses 1.500 anos ainda não se passaram para a gente. Né? Nós ainda precisamos de mais um pouquinho. Né? Se a gente for fazer as contas matemáticas. Né? Encontro com Santo Agostinho. Esse encontro é fantástico. Esse encontro muda, né, a história desse espírito, mesmo levando todo esse tempo de lá para cá.
No entanto, o encontro com o sacerdote santificado, suas palavras inspiradas nos ideais cristãos, marcaram de alguma forma a alma do guerreiro, como semente de misericórdia que só viria a amadurecer séculos e vidas mais tarde, né? Como a gente colocou, o encontro desses dois, né, antagonistas, né, desses dois polos, né, cada um no extremo. Fala um pouquinho sobre isso. É. Só aquilo ali que Agostinho deixou em Alarico, a semente da misericórdia, só viria a amadurecer séculos e vidas mais tarde. Quer dizer, cada um de nós tem dentro de nós a semente do Cristo. Isso. E Deus é tão bom que permite que no nosso solo aqui, né, ela dê frutos na hora certa. Não antes, senão o solo não está pronto, ela vai morrer. Né? Aqui, né, como semente de misericórdia, que só viria a amadurecer séculos. É algo que a gente passa a refletir de uma maneira muito interessante, né, quando a gente entra em contato com essa doutrina. Tudo que é de bom está em nós. Tudo. Né? Tudo que é de bom está em nós. Nós só precisamos aprender o que fazer para trocar de rumo. Para não mais entrar nas vielas que dá em situações conturbadas, pesadas, né? E eu penso, né, eu tenho pensado muito que, pelo menos para a minha vida, né, o que mais preciso mudar em mim, né, preciso fortalecer em mim é a humildade. Eu acho que a humildade seria uma chave para que a gente, entrando em contato com essa humildade da maneira como Jesus nos ensinou, né, fortalecendo essa humildade em nós, eu estaria abrindo as portas de todas as outras. Porque aí eu teria o pleno reconhecimento de que realmente eu sou filho de Deus, de que realmente eu guardo em mim tudo isso que a gente aprende com essa doutrina. E ter a certeza de que nós somos pessoas maravilhosas, somos pessoas bonitas, somos pessoas boníssimas, somos pessoas incríveis, porque somos filhos de Deus. Não tem como escapar disso. Não tem como escapar disso. Richelieu, estrategista. A razão do Estado era a sua razão de ser. Não teve piedade daqueles que, em sua opinião, enfraqueciam o reino da França. A razão do Estado era a sua razão de ser. Richelieu tinha um amor à França que era uma coisa impressionante. Não teve piedade daqueles que, em sua opinião, enfraqueciam o reino da França. O homem imortal, sua salvação está no outro mundo. O Estado não. Sua salvação é agora ou nunca. Para mim existem dois deuses, Deus e a França. Ele já reconhecia, entre aspas, esse Deus do qual todo mundo falava, mas ele não sentia isso nele. Né? Porque ele sentia o amor... Oi? É cardeal. Então ele reconhecia esse Deus da feita como diziam para ele, né? Falavam para ele, por conta até do título que ele carregava como cardeal. Já pensou de Deus, né? Já pensou ele dizer que era cardeal e não acredita em Deus? Era incoerente. E a França para ele é que significava até muito mais do que o próprio Deus. França para ele era tudo, né? E se alguém falasse alguma coisa da França, Deus me livre, sai de baixo, né? Aos 4 de dezembro de 1642, data da sua morte, suas últimas palavras foram: meus únicos inimigos foram os inimigos da França.
E prossegue este espírito em sua marcha evolutiva rumo ao reino do Pai. A veneração excessiva à pátria obscureceu-lhe a visão e empanou uma carreira que se delineava das mais promissoras. Certamente, este devotamento conceder-lhe-ia méritos perante a justiça divina. No entanto, não soube ele penetrar no real valor do amor ao Criador. Disse Jesus que o maior no reino de Deus seria aquele que se convertesse no servidor de todos. Este espírito, embora em ascensão, tomara por princípio servir a pátria, e em nome da pátria praticara crimes hediondos. Percebam a evolução, né? Ele veio de Alarico, que era muito pior do que isso aqui, né? O espírito, ele não retrograda, ele não vai ser pior do que ele já está, né? Ele vai sempre ou estacionar, o que é muito complicado também estacionar diante da vivência que a gente tem, ou vai caminhar. Esses caminhos que nós vamos dar, os passos vai depender de cada um de nós. Será que vamos dar passos curtinhos, vamos nos arrastar, ou vamos dar passos mais longos, mais firmes, né? Isso cabe a cada um em si se perguntar. Nós ainda estamos muito presos a determinadas situações, né? Principalmente as situações de família. Nós estamos muito presos a isso, né? Nós temos conversado com várias pessoas a nível da psicologia, o quanto uma pessoa na família afeta as outras, né? E se prende nesse fato, não é que esteja preso à pessoa, ela está preso ao fato que está acontecendo ali. Porque eu amo minha mãe, aquela que está reencarnada, mas da maneira como minha mãe age comigo, eu não aceito. E aí existe a violência interna e até a violência externa. Mas aquele amor, às vezes até um amor, entre aspas, obrigatório, por aquela mãe, continua. Ele não sumiu, ele está ali. Mas só que nós estamos ali justamente para que a gente possa, de alguma forma, trazer esses atos para a vida da gente. O que isso está significando? Se eu me aprisiono no fato, eu não caminho, eu fico prisioneiro. Então eu preciso me libertar desse fato, não é da pessoa, é do fato. E para que eu me liberte desse fato, que pode ser permeado de vários sentimentos que são malsãos para a vida da gente, né? Eu tenho que fazer um bom retrospecto de mim mesmo. Eu tenho que entrar em contato comigo mesmo. Então, se a gente tem uma dificuldade com o familiar, a gente quer que o familiar se modifique. A gente quer que o familiar se modifique, ao invés de fazer um esforço para modificar, você se modificar. Isso eu falo de coisa porque já passei por isso, acredito que todo mundo passa por isso, porque faz parte do nosso processo evolutivo. À medida que a gente vai, evoluindo, a gente vai deixando esses fatos de lado, porque eu já vou entendendo o que está acontecendo. Só que vem mais uma vez o orgulho, porque nós não trabalhamos a humildade, não cultivamos essa humildade, o orgulho toma conta. Não, ele é que tem que mudar. Não, ela que tem que me obedecer. Não. Até porque você é certíssima, né? É detentora, é muito complicado. Uhum. É porque mesmo que eu considere que eu estou certa, eu não abro para outras possibilidades, né, de certo. Não. Está no seu patamar de entendimento. Porque, na verdade, não existe nem certo nem errado. Existem caminhos diferenciados, né? Caminhos equivocados. Então, aquilo que é muito certo para aquela pessoa é muito errado para outra.
Então, quem que vai discutir o que é certo e o que é errado? O que nós temos que fazer é, cada vez mais, entrar em contato com as nossas diferenças e procurar, de alguma forma, aprender com elas, não querer modificá-las, mas aprender com elas. Essa é que é a grande questão na nossa vida. É a gente ter essa oportunidade, a gente tem uma oportunidade fantástica, maravilhosa, de aprender, né? Jesus Gonçalves, olha a Lourdes aí no dentro ali o tempo inteiro, ó. Olha lá a Lourdes lá, ó. Existe um outro trabalho que foi até o Jefferson que fez sobre Jesus Gonçalves, muito bom. E eu fiquei na dúvida qual que ia fazer. Como tinha muita borboleta, assim, não vou fazer uma homenagem a Lourdes, eu escolhi essa. É, a liberdade, né? Ontem eu vi aquele filme Crow, ele fazia igualzinho como você fez. Crow. É, faz igualzinho. A teu mando, milhões de açoites erguiam-se, abrindo feridas, mutilando membros, promovendo aleijões, desconjuntando corpos. Aniquilastes a alegria de viver de dezenas de cidades, levando a apreensão e o terror à simples aproximação de suas tropas. Para o resgate de tais violações, receberás as artes por ferramentas, que te permitirão recompensar o terror de outrora, pela alegria do divertimento sadio que proporcionarás aos povos das cidades em que habitarás. Porém, não as receberás de forma facilitada, não, porque não haverão facilidades para ti. A espiritualidade estará assistindo teu reeducar e colocará em teu caminho as oportunidades, mas competirá a ti aproveitá-las ou não. Para mim, o mais importante é o final. Competirá a ti aproveitá-las ou não. Alguém será de sã consciência, pode dizer que nós não temos várias oportunidades para ter uma vida melhor? Cabe a cada um de nós aproveitar ou não. Mas, por conta desse orgulho que a gente carrega, a gente se firma num lugar, nesse lugar que nós vamos ter que sair de qualquer jeito, que é o lugar do orgulho, o lugar da vaidade, o lugar do egoísmo e tantos outros. A gente se coloca nesse lugar e não quer sair dali, até porque, por conta da nossa zona de conforto. Eu não quero ter trabalho. Então tá bom assim, né? A gente no Joana de Ângeles, na quinta-feira, a gente estava discutindo exatamente isso, né? Não, eu sou assim mesmo. Se você quiser gostar de mim, vai ter que gostar como eu sou. Então eu já passei ali um atestado de que eu sou assim e não vou mudar. Ou seja, qualquer oportunidade que se apresente na minha vida, isso aqui não vai acontecer, porque eu não vou aproveitar. Né? A gente colocou muito também a questão do diálogo, quanto falta para nós conversar. Né? Conversar, mesmo que você não concorde, nós já estamos entrando numa maturidade do espírito que eu posso falar para você tranquilamente, eu não concordo com isso. Vamos conversar mais. E o bom senso tem que prevalecer sempre, porque doutrina dos espíritos é bom senso o tempo inteiro. E o bom senso tem que prevalecer o tempo inteiro. Então, se a gente coloca que em qualquer situação, em casa, no centro espírita, no trabalho, determinadas situações em que a gente percebe que o bom senso está ali presente, a gente tenta dialogar com o outro para que ele entenda aquilo. Se por acaso ele achar que não, a gente percebe o orgulho e às vezes tem que vir algo de cima para baixo mesmo, porque a gente é tão toldado pelo nosso orgulho que a gente não percebe que daquela maneira é melhor, daquele jeito tem mais consistência, daquele outro jeito
tem que se pensar no todo. Eu não posso tomar uma atitude na minha casa com a minha família que não seja uma atitude que vá de encontro ao bem-estar de todos. Eu vou tomar uma atitude só para atender um? Não faz sentido, né? Eu tenho que atender a todos, porque às vezes eu pensando em atender um, eu desatendo o outro. E aí eu volto à mesma escala, mesmo esquema. Então há que se ter muito bom senso nas nossas vidas para a gente escolher o que realmente é bom para nós ou não e aproveitar. Né? Vem uma oração. Lê para a gente. Uma poesia. Ele recebeu como instrumento, está ali, as artes. Olha lá, para o resgate receberás as artes por ferramentas. Quando o espírito ele se abre para as artes, é porque ele já construiu em si uma sensibilidade. Então isso aí já foi uma conquista dele, certo? Mas ele teria essa arte, mas para ele poder se libertar ainda dessa história complicada de vida, ele ainda teria que passar pelas expiações, que foi a própria hanseníase, né? Então ele tinha essa sensibilidade. E essa sensibilidade, ele era cantor, ele era músico, jornalista, poeta, né, escritor, e ele trazia felicidade para as pessoas, mas dentro dele essa felicidade ainda não existia. Aí ele coloca esse poema aí, que até tem a música depois. Vai, Bira. Eu estou apertando. É o Segundo Coração. Aí ele diz assim. Eu acho lindo, eu acho uma das mais bonitas. Eu também adoro essa. Vera para o amor haver na gente um outro coração intercalado, que para o amor pulsasse unicamente, sem ódio, sem rancor e sem pecado. Que fosse um coração imunizado contra qualquer sentido diferente, feito do amor, por ele escravizado, pulsando sem cessar, constantemente. Que o amor impuro que o purificasse, banindo a ingratidão, a falsidade, e sem amar a mais ninguém deixasse. Que a vida desse o dom da meiga flor, tornando-a sem luxúria, sem maldade. Amor, somente amor, somente amor. É lindo, né? Nós temos aqui uns amigos em Lorena, né? E eles musicaram, inclusive essa daí, né? Não toca hoje não, que eu vou tocar na minha. Toca assim. Quanto mais não, tocar, inclusive, melhor. eu trouxe... Hoje a gente vai ter uma reunião, eu trouxe esse CD para falar com você, que está na hora de pedir mais. Desse CD? Porque as pessoas estão pedindo, eu só tenho o meu. Pode fazer, mas entendeu? O grupo se desfez, né? Mas será que... Então a gente pode pedir para fazer a cópia aqui, né? Não, é cópia, vamos ter que fazer aqui. Vamos ter que fazer a cópia aqui. Então? Não, agora não. Agora senão não dá tempo de a gente fazer. Porque a gente precisa de... Precisa, porque estava tocando quando vocês chegaram, né? Porque nesse mês todo vai tocar ele enquanto começa o trabalho, né? Esse treco aqui, depois que caiu, ele ficou... Quem é Jesus Gonçalves? Né? Agora a gente já entra na vida desse espírito que traz esse trabalho para a nossa casa. Jesus Gonçalves nasceu no dia 12 de julho, por isso que julho a gente faz o mês de Jesus Gonçalves, no ano de 1902, no vilarejo de Borebi, interior de São Paulo. Né? Isso aí é fundamental que a gente saiba, porque se nós, trabalhadores da Casa de Jesus Gonçalves, a gente fala, não, trabalho na Casa de Jesus Gonçalves. Quem é Jesus? Vai lá que você fica sabendo. É uma saída, né? É uma saída. Nos aproxima muito, né? Foi isso que aconteceu com a gente aqui, né? Da feita que a gente começou a ler sobre ele, saber sobre ele, ficou mais fácil. Isso aí é a casa onde nasceu e viveu Jesus Gonçalves, lá em Borebi, São Paulo, em 1978. É extraída do livro A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves, que todos os livros é o livro que eu mais gosto, né?
Olha só, onde é que ele nasceu e viveu, né? É. E não tinha nenhuma casa vizinha, ó. O homem tem que reparar no plano físico o mal que fez no mesmo plano. Torna a descer no cadinho da vida, no próprio meio onde se tornou culpado, para junto daqueles que enganou, despojou, expoliou, sofrer as consequências do modo por que anteriormente procedeu. É nós. Né? O homem tem que reparar no plano físico. Nós estamos aqui no plano físico para reparar, provavelmente, todo aquele mal que nós fizemos, por não saber, mas fizemos. Não é por isso que nós vamos ficar isento das nossas reparações, né? E junto com Jesus Gonçalves, não é à toa, nem por acaso, que nós estamos aqui todos juntos, né? Então, de alguma forma, a gente entrar em contato com isso. Que tem muita gente, quando lê isso aí, não, mas eu não fiz mal a ninguém, sempre tive uma vida não sei o quê. Você não fez agora, hoje, né? Graças a Deus você não lembra, mas se você está aqui, é porque você fez. Bota isso na cabeça, porque senão não estaria aqui. Né? Aí está lá no problema do ser, do destino da dor. Nós temos estudos sobre Leon Denis, que é fantástico, maravilhoso, às quartas-feiras, às 8 horas da noite. Todos os anos a gente estuda um livro de Leon Denis, que é a filosofia pura. A gente entra em contato. Nós estamos estudando hoje depois da morte, né? Trabalhando como tesoureiro da prefeitura já com seus 20 anos, Jesus, que era Jesus na época, casa-se com Dona Deodomira de Oliveira, viúva com 2 filhas, que mais tarde lhe dá mais 4 filhos. A foto também é lá do Extraordinária Vida. Está aqui Jesus Gonçalves, né? Ele só se torna Jesus depois. Ele é que pede para botar esse acentozinho, porque ele não se achava à altura de ter o nome de Jesus, né? E aqui a Teodomira, que já tinha 2 filhas, né? E que depois tem mais 4, né? Teodomira, primeira esposa, com filhos do Jesus aqui, né? Que aqui tem 3, né? Tem mais um. Não, aqui não é ela? Acho que é ela. Teodomira, primeira esposa, com os filhos. Falta o Carlos aqui. Jaime, Jandira, Ana e falta o Carlos. Após 8 anos, em 1930, a Teodomira desencarna devido à tuberculose, deixando sozinho, cuidando dos 6 filhos, né? Depois de 8 anos de casada, ele muito jovem ainda, né? Já está com 6 filhos. Os momentos difíceis que se sucederam à morte da sua companheira não impediram de continuar levando alegria ao povo da cidade. Nessa época, além de trabalhar na prefeitura, Jesus participava da Jazz Band de Bauru, tocando clarinete. Ainda nas artes, ele também atuava e dirigia peças de teatro, de autoria própria, nos teatros de Bauru e cidade vizinha. Colabora com o jornal Correio do Noroeste e Correio de Bauru, com prosas e poesias. Como a Dalila falou, ele já trazia com ele essa verve de sensibilidade, né? E se voltava para as artes. E isso depois vai ter uma importância fundamental na vida dele e na vida de todos aqueles que cercavam ele nas colônias de rancenianos. Algum tempo após o desencarne de Teodomira, surge uma companheira, Anita Vilela, sua vizinha que lhe ajudava a cuidar do lar. Eles se envolveram e casaram-se, uma união sincera que duraria 12 anos. Vem então a grande provação na sua vida. Aos 27, é acometido pela hanseníase, popularmente lepra. Não compreenderia naquele momento, mas era cobrado dele um tributo por reencarnações passadas, né? Isso aqui é o que acontece
De fato, que a gente sabe, isso aqui é o que a doutrina nos ensina, né? Então, essa passagem, ela é muito interessante. O que acontecia? Ele tinha que trabalhar. 6 filhos, 4 filhos, que as 2 filhas de Teodomira foram morar com parentes, né? Ele ficou com os 4 filhos, que eram deles. E o que acontece? Ele contratava pessoas para tomarem conta das crianças, porque ele tinha que trabalhar. Só que quando ele as mulheres chegavam na casa e se apresentavam, o Jaime, que era o mais velho, dizia que não, que o pai não queria mais ninguém trabalhando lá, não, despachava as mulheres que eram contratadas. E nisso, a Anita Vilela, que era a vizinha deles, observando que nenhuma mulher ficava ali e que não tinha condições daquelas crianças ficarem sozinhas, ela se colocou à disposição para tomar conta deles. O que aconteceu? Acabaram casando-se os 2. Jesus Gonçalves foi constatado a hanseníase, foi para o leprosário de Aimorés. E o que acontece? Anita consegue, sem ter hanseníase, e morar com esse homem dentro do leprosário. Olha que coisa incrível, fantástico. Olha o que essa mulher resgatou nesses momentos que viveu ali dentro de um leprosário, sem ter a hanseníase, com essa pessoa pelo amor que tinha a ele, né? Jaime, que era o filho mais velho, também contrai a hanseníase e também vai ser internado lá em Aimorés com eles. E os outros, né, vão viver com familiares. Flores de Outono. O livrinho, né, vocês conhecem Flores de Outono, de poesias, de Jesus Gonçalves? Esse, desde que... se eu trouxer meu livro aqui, vocês vão achar até graça, porque é todo despencado, né? É todo despencado, porque desde que Jesus Gonçalves veio ter até conosco aqui, né, e nós estamos com ele, eu comecei todo o meu evangelho no lar, eu falo uma poesia de Jesus Gonçalves. Então ele fica lá, todo o evangelho, e o meu evangelho é todo dia, por necessidade, né? Porque a gente tem que se fortalecer. Porque quando a gente está nesses trabalhos dentro da Casa Espírita, estamos à frente de trabalho na Casa Espírita, os ataques são terríveis. Né? Os ataques são terríveis. Tem dias que eu não levanto da cama. É como se eu estivesse entrevado ali sem ter nada. Sem ter nada. Eu quero, mas o espírito ali. A gente percebe nitidamente como se eu tivesse acorrentado na própria cama para não levantar. Não vai correr nada, não, porque eles também se sentem acorrentados e já estão aqui, já afirmaram. Mas o que a gente faz nesse momento, né? Antes, entra-se em desespero. Porque entra em desespero porque não sabe. Né? Porque não sabe. Mas hoje não. Quando eu acordo e não consigo sair da cama, eu fico ali prisioneiro, e geralmente é quando eu tenho trabalho aqui, né? E me impede de qualquer maneira de vir para cá. Então, o que acontece? Eu fecho meus olhos calmamente, começo a mentalizar Deus, Jesus, começo a fazer minhas orações e etc. Daqui a pouco é como se aquilo fosse se desfazendo. Levanto, às vezes, com o corpo parece que te levado surra, muito devagar, e ao longo do dia aquilo vai sumindo, desaparecendo. Isso não é 1 ou 2 vezes, não. Isso é uma das coisas que acontece. Uma das coisas que acontece, né? Então, perder chave é a coisa mais comum. A minha chave foi parar na casa dela, né? Mas é assim, a chave some. Eu boto a chave aqui, daqui a pouco ela vai estar lá no outro lado, no jardim. Coisas são normais. São normais. Porque nós somos espíritos que estamos muito comprometidos ainda energeticamente. Então, toda vez que a gente se prontifica ao trabalho, a gente não precisa de ninguém perturbando a gente, não. Não. São as nossas próprias energias que ainda estão muito concentradas nas paixões, no orgulho, na vaidade, que impedem que a gente faça movimento. Mas aí é o que ele falou. Aí a gente tem que usar os recursos de quê? Da prece,
Do evangelho ao lado da cama, do meu lado da cama tem o evangelho, vinha de luz. Levantei, não está bem, abro o órgão, vinha de luz. Então a gente vai usar os recursos que a Casa Espírita ensina para nós. E a gente vai vir e vai insistir. E vem no trabalho, e chega aqui e sai maravilhosamente bem. Mas não é porque a gente tem que entender que essas perturbações são as nossas próprias energias. Entendeu? Que ainda estão muito ainda... Nosso perispírito está muito marcado por esses nossos equívocos, né? E a gente tem medo de sair da zona de conforto. Mas a melhor coisa que existe é a gente sair da zona de conforto. Dessa zona de conforto. E a gente também não pode esquecer que nós não estamos sozinhos. Né? Estamos bem e mal acompanhados. Então vai depender exatamente dessa energia que a Dalila está colocando para que esses espíritos se aproximem. Antigamente, quando a gente não sabia do recurso, e eu passava, ou qualquer um de nós passávamos por essas situações, eles vinham e praticamente tomavam, e era mais complicado. Mas lá no Evangelho diz que a espiritualidade nos aproxima dos nossos irmãos, que já estão mais à frente da caminhada, para que eles nos sirvam de exemplo. E nos aproxima dos nossos irmãos que estão atrás da nossa caminhada, para que a gente sirva de exemplo. Então, isso é normal, faz parte do processo educativo. A gente nunca vai ficar, esse mundo de paz vai ficar de paz para a gente entrar, não. Essa paz tem que ser construída dentro de nós. E esses irmãos ainda, que eu já não falo de mal, que ainda estão no caminho equivocado, eles são nossos amigos também. Eles não entenderam que a gente mudou de lado. Ou está querendo. Entendeu? É a nossa dificuldade. Mas é exatamente isso. Ninguém está dizendo que não é normal, que não é anormal. Porque a gente também percebe que muitas pessoas, quando não são esclarecidas, e acontece isso, não voltam mais à casa espírita. Entendeu? Então a gente tem que, de alguma forma, ir esclarecendo. Eu, para minha vida, eu percebi que quanto mais eu estiver aqui, melhor para mim. Melhor para mim e melhor para aqueles que estão encaminhados comigo. Né? Então, tudo aquilo que eu penso, que eu exteriorizo com o meu pensamento, eu vou atingir também esses nossos irmãos. Eu não posso me entregar. Vou ficar na cama, então vou aproveitar e dormir o dia inteiro. Não. E vem sempre de uma maneira sutil, né? Sutil. A gente não percebe, não, quando a gente se vê. Isso, lógico, aconteceu com todos nós, com cada um de nós. Só que antes a gente não sabia. Hoje, o bom disso tudo é que eu sei. Então, a gente sabe como lutar com isso. Não é por conta deles. Eles não são os responsáveis por isso. O responsável por isso sou eu. Eu é que tenho que modificar o meu comportamento, a minha maneira de ser. Se ainda acontece isso comigo, é porque eu ainda não estou firme nos meus propósitos. Então, eu preciso fortalecer isso em mim. Né? Então, olha lá, na miragem do tempo decorrido, que foi que eu fiz na luta desvelada? Na trama do caminho andei perdido, mourejei loucamente e não fiz nada. Agora, esta visão desconsolada do espinhoso caminho percorrido, como se eu fosse a causa desastrada dos desastres sociais que hei sofrido. Quanto labor e prantos em tantos anos, e quantas esperanças e ilusões para colher no fim meus desenganos. Porém, das amarguras no abandono, eu fiz um ramalhete de emoções com pobres flores do meu triste outono. A última apresentação de Jesus Gonçalves vai ser a Sandra Martins com Jesus Gonçalves e as poesias. Né? Então, ela vai falar mais sobre isso. Como bom cidadão, respeitador das normas... Quando eu fiz isso aí, eu queria mostrar como ele ia vivenciando as experiências, ele ia mostrando nas poesias, que no livrinho, se vocês repararem, tem as poesias de Jesus Gonçalves como ateu, tem as poesias dele como Jesus Gonçalves, tem as psicografias com Chico Xavier. Né? Então, tem 3 fases, 3 momentos. Como bom cidadão, respeitador das normas e leis, Jesus se afasta da sociedade, como era determinado pelas normas médicas em vigor na época. Aposentado prematuramente, passa a viver em uma moradia cedida temporariamente pela Câmara Municipal,
Um pouco mais tarde, um amigo que compreender o sofrimento de Jesus cede-lhe um espaço de sua fazenda e lá ele se dedica ao trabalho do lavradio. Isso não era uma coisa comum de acontecer, não, né? Porque quem era detectado com essa doença era imediatamente aprisionado e levado para um sanatório e lá encarcerado e ninguém podia ir lá, né? Eu visitei o sanatório de Aimorés quando eu fui na casa da filha dele, né, da Jandira. Eu fui lá visitar e vi como é que era o esquema. E eles me explicaram, hoje não funciona mais como sanatório, né? E eles me explicaram como era feito, né? Que o sanatório estava lá, tinha uma cerca e os familiares só podiam chegar aqui. Só podia ver eles na distância, não podia chegar perto. E o responsável pela abertura dos sanatórios no Brasil, dos rancenianos, foi ele. Através da música, através do teatro, através das artes, das cartas, exatamente como Amazonas Hércules fazia aqui na colônia de Curupaiti, né? Em 16 de agosto de 1933, ele é recolhido pelo Serviço Sanitário e é internado no Asilo Colônia Aimorés, recém-inaugurado em Bauru. Para a surpresa dos funcionários da saúde pública, não ofereceu nenhuma resistência. É nessa época que ele questiona sobre Deus. Onde estava o Deus de que tanto se falava? E entra num momento de revolta íntima, né? Então, ele não entende como que ele podia estar passando por isso. E Jesus Gonçalves era um homem bonito, né? Para aquela época, ele era um homem muito bonito, cheio de potencialidade física e espiritual. Aí está em Aimorés. Essa parte aqui, está vendo? Aqui tinha como se fosse uma cerca e as pessoas ficavam aqui e eles apareciam aqui. Esse chafariz ainda tem lá, mas está tudo desativado. É interessante, né, a gente perceber, gente, se pode ser da maneira como é hoje, por que a gente teve que passar por tudo isso, né? É ignorância, de ignorar, é não saber, né? É querer não saber. Por isso é que a doutrina dos espíritos nos empurra para isso. Quanto mais a gente souber, melhor, seja o que for, não importa. É. E a gente tem, né, a gente vai lá, né, visitar os nossos amigos. Na colônia Aimorés, em Bauru, onde fica de 1933 a 37, Jesus mostra-se mais resignado com a convivência com os semelhantes irmãos e é chamado de mestre por sua imensa disposição e capacidade de trabalho. Que coisa interessante, né? Chamado de mestre. Né? Leon Denis era chamado de mestre, Jesus era chamado de mestre, né? Era uma referência, né, carinhosa a todos aqueles que de alguma forma despontavam, né? Aqui eram as residências do leprosário, onde as famílias dos leprosos, dos rancenianos, residiam. Graças a estas virtudes, Jesus Gonçalves torna-se muito prestigiado e assim sua companheira, Anita Vilela, apesar de ser sadia, consegue, depois de certa relutância de Jesus Gonçalves, internar-se em Aimorés para viver com ele e seu filho, né? Colocou. Isso aqui é muito interessante também, né? A jazz band de Aimorés, Jesus Gonçalves está aqui, ó, o clarinetista. Equipe de futebol, aqui, ó, Jesus Gonçalves. Em setembro de 37, obtém a transferência para Padre Bento. E assim segue para esta cidade, junto a seu filho Jaime e sua inseparável e dedicada companheira Anita Vilela. Mas não conseguiu chegar até lá. Durante a viagem, as dores no fígado o obrigaram a parar em Itu para receber assistência médica.
ficando no hospital de Pirapitingui, convencido pelo diretor do hospital com promessas de melhores cuidados médicos. Em Pirapitingui, Jesus logo se revela o mesmo indivíduo de destaque, um líder natural entre os internos. Fundou ali a Jazz Band, a Rádio Clube de Pirapitingui, que existe até hoje, e um jornal interno, Nosso Jornal. Com o avanço da doença, a dor, a angústia e a solidão levam Jesus Gonçalves a buscar Deus. Mas ele o nega ainda, procurando somente as vestimentas do trabalho, da atividade artística e da criação. Aqui acontece um fato muito interessante, né? Que a Jesus Gonçalves estava em Aimorés, só que o sanatório de Aimorés tinha poucos recursos. E ele começa a passar mal do fígado. E pede para ser transferido lá para São Bento, que fica em Bauru. E o diretor de Aimorés não concede essa transferência, porque Jesus Gonçalves significava e representava para Aimorés fonte de recursos até. Porque muitas pessoas passaram a visitar o leprosário e a mandar dinheiro, a levar dinheiro, víveres e por aí vai. E o que Jesus Gonçalves faz? Começa a escrever cartas. E o diretor rasga as cartas. Passa algum tempo, né? Ele fica assim sem saber o que está acontecendo, e ele arma com Jaime, o filho dele, e um amigo do filho, e ambos pulam um muro à noite e vão até Bauru. E explica toda a situação. E lá em Bauru, as pessoas dizem, mas nós nunca recebemos carta nenhuma. E aí eles verificam o que está acontecendo. Uma ambulância de São Bento, né? Padre Bento, vai até lá para retirar Jesus de lá e transferir lá para Bauru. Só que quando chega no meio do caminho, que é exatamente Itu, Pirapitingui, né, ele começa a passar muito mal. E a ambulância é desviada para lá. E de lá ele não sai mais. Ele fica lá. Né? Do remédio. Gosto da noite, outra poesia. Gosto da noite para ver o mundo à luz da lua, envolto na penumbra, dormindo no silêncio, silêncio que me prende, deslumbra. Gosto da noite, amiga de quem pensa, e de quem sofre e a vida não tolera, também de quem padece de descrença, que numa noite longa, eterna, espera. Porque se o mal, o bem tudo adormece, e cada ser o outro ser esquece, dentro da noite tudo é mais sincero. Gosto da noite, o mundo é menos duro. Não penso tanto no que em vão procuro, e que de dia simplesmente espero. Anita desencarna vitimada por um tumor no útero. Em seu velório ocorrem vários casos de clarividência por parte de alguns amigos seus. E finalmente Anita passa para Jesus uma mensagem através de um médium. Mensagem esta que durante 40 anos não fez eco em seu coração. Em linguagem muito conhecida dos dois lhe fala: velho, não duvides mais, Deus existe. Impressionado ainda pelo teor íntimo das confidências trocadas, o materialista Jesus Gonçalves, no entanto, de espírito ponderado e analista, não se deixou levar pelo primeiro impacto da emoção, mas, consultando a razão, foi buscar nos livros espíritas explicações para o sucedido. Né? Isso daí, semana que vem, a Lourdes vai falar melhor, que é a mediunidade, né, que impulsionou Jesus Gonçalves a buscar a doutrina dos espíritos. Né? Sua conversão definitiva ocorreu certo dia em que suas dores no fígado se apresentavam bem mais fortes que de costume. Os remédios não surtiam efeito e resolveu então chamar por aquele Deus no qual ainda não acreditava. Retirou um copo de água da talha, colocou-o na mesa da cozinha e desafiou: se Deus existe mesmo, dou 5 minutos para que coloque nesta água um remédio que me alivie a dor. É muito arrogante, não é não?
minúscula. Porque não era o Deus que ele é. Ele colocou à prova, né? Ele barganhou com Deus ali naquele momento, um Deus que ele insistia em dizer que não existia, né? Então ele foi ali para querer saber a prova, né? Quando bebeu a água, sentiu que estava totalmente amarga. Chamou um companheiro que confirmou a alteração da mesma. Após 2 minutos, nada mais sentia dores, e ficou ao mesmo tempo agradecido e espantado. Extremamente materialista ainda, mas bastante impressionado, reexamina então suas bases materialistas, e nos dias seguintes, já com suficientes provas e chamamentos, pôs-se a buscar nos estudos de obras espíritas as respostas que sempre procurou. O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, foi o marco inicial da grande transformação que ocorreria em seu ser. Foi o primeiro livro da doutrina que Jesus Gonçalves leu, né? Foi o Céu e o Inferno, e a partir daí não parou mais, né? Dedicou-se então, com o mesmo empenho que lhe era característico da alma, à construção e edificação de um centro espírita em Pirapitingui. Buscou ajuda junto às comunidades espíritas para a construção do centro e estabeleceu um elo de ligação sem precedentes entre os leprosos e a sociedade. Nesta época, rejeitou o apelido de mestre, pelo qual era chamado desde Aimorés, devido à sua reconhecida superioridade intelectual e temperamento de líder. Fundou, em 1945, a Sociedade Espírita Santo Agostinho, após muito estudo e superação de grandes dificuldades, né? Então, olha, para quem veio de alguém que não acreditava em Deus, né, faz um centro espírita dentro do leprosário, né? Para não se afastar do trabalho, construiu uma casinha nos fundos, muito parecido com o Amazonas Hércules, né? Uma casinha nos fundos, no centro, pois a doença, já em estado bastante evolutivo, tirara as forças, dificultando assim seus movimentos, mas não o impedindo de trabalhar. Aqui está Jesus, né? E o filho Jaime. Cadê Jaime? No Centro Espírita Santo Agostinho. Acho que Jaime não aparece porque está aqui atrás dele. Não, esse aqui não. Está atrás dele. Não aparece. Não. É muito. Aqui ele já estava bem machucadinho pela hanseníase, né? Com o rosto já bem deformado. Essa foto é de 1945. 45 eu não tinha nem nascido ainda. Nesse período, Jesus Gonçalves une-se à nova companheira Isabel Laureano, que também era hanseniana e que residia lá em Curupati, em Pirapitingui, né? Jesus Gonçalves estava sentado junto a Ninita, que era o apelido dela. Logo atrás, um visitante, Zaira Junqueira e Pete e Julinha Tecla Koblense, que essas duas tiveram uma participação muito grande na vida de Jesus Gonçalves. Tanto é que tem poesia até dedicada a Julinha. Nesse período, Jesus Gonçalves une-se à nova companheira, Isabel Laureano, a quem poucos meses antes a doença havia imposto a cegueira. Ninita era cega, né? Ela não enxergava, mas era uma médium maravilhosa, vidente, né? Ninita, como era chamada carinhosamente por todos, era médium vidente, e já havia adquirido essa fé de libertação quando conheceu Jesus Gonçalves. Mas foi a comunhão de ideias que os uniu até seu desencarne. Amiga em todas as horas, era para Jesus o apoio que necessitava para empreender sua missão, junto aos irmãos hansenianos. Apesar de cega, foi ela quem criou e dirigiu a cozinha que servia sopa diária aos mais necessitados do hospital. Então já era a participação deles lá, né? 20 dias antes do desencarne,
um fato marcou profundamente Pirapitingui e o coração dos espíritas. Com a doença já tendo-lhe consumido todo o corpo e também as cordas vocais, foi à sessão espírita e, para a surpresa das 300 pessoas presentes, os mentores da casa devolveram-lhe a voz. E aí fez uma preleção de quase 2 horas de elevados ensinamentos evangélicos. Ao término da preleção, Jesus simplesmente perdeu novamente a voz. Na semana seguinte, o fenômeno se repetiria pela última vez. Né? Olha a força dos espíritos, olha a força da fé. Como é que isso acontece, né? É o magnetismo, né? Muitas pessoas questionavam como é que as pessoas ouviam a Jesus que falavam lá de... Entende. Coisas que só a doutrina explica. Jesus Gonçalves, homem integral. Ele sofreu muito nos últimos dias, o seu corpo estava completamente deformado pela doença, seu rosto transfigurado e seus órgãos começaram a parar. Apesar das tentativas médicas, lentamente desligava-se do corpo físico. E sua alma então libertava-se de sua existência árdua e espinhosa, mas sobretudo purificadora. Pelo sofrimento, pôde encontrar o caminho que nos leva a Cristo, e pelo trabalho pode plantar novas sementes na sua história. Em 16 de fevereiro de 1947, desencarna Jesus Gonçalves, o apóstolo de Pirapitingui, o poeta das Chagas Redentoras. Acho que acaba aí, né? Não. Jesus Gonçalves, depois desencarnado, pediu que lhe chamassem Jesus, pois achava assim digno de usar o mesmo nome de Jesus. E Jesus encontra Jesus. Foi necessário que viesse com a lepra no corpo para curar a lepra da alma. A lei de amor expressa-se no arrependimento, e o arrependimento expressa-se na reparação. Gratidão a Jesus. Mais uma poesia que depois a Sandra deve trabalhar melhor com a gente isso aí. Está musicada também. Ele vinha ao meu lado em noite escura, quando minha alma orava angústia presa. Através do evangelho da beleza, libertar-me das trevas da amargura. Sublime da humildade de realeza, revelar-me a luz formosa e pura, que colhemos na carne que depura, torturada de dor e de tristeza. Agora, meu Jesus, que a prova é finda, deixa, Senhor, que eu te agradeça ainda o sofrimento, a chaga e a solidão. Recebe no esplendor do eterno dia o pranto que derramo de alegria nas preces pobres do meu coração, nas preces pobres do meu coração. Bem, isso aí é uma palhinha, né, do que representa esse espírito para todos nós, né? Sugerimos vocês lerem os livros, né, para poder, que tem aí, o Poeta das Chagas Redentoras. Alguma pergunta, gente? Algum comentário? Esse mês inteiro nós vamos falar sobre esse nosso querido amigo, né? Com certeza ele está presente nas nossas vidas. Quando precisar, pensem nele. E é bom a gente saber da vida dele para a gente se aproximar ainda mais e mais e mais dele. Algum comentário, alguma dúvida? Não? Então está na hora mesmo. Vamos encerrar.